Nós estamos aqui no programa de hoje recebendo o Dr. Messias, é neurocirurgião e é aqui da cidade de Boa Esperança. Ele não trabalha aqui na cidade, mas ele é aqui de Boa Esperança. A gente vai conhecer um pouquinho mais do Dr. Messias. Dr. Messias, boa tarde. Boa tarde. Conta um pouquinho pra gente quem é o Dr. Messias. Boa tarde, Silvano. Tudo bem? Fico lisonjeado com o convite, tá? Agradeço muito a participação. Eu vou começar dizendo que eu sou o filho do Najib, filho da Ana e irmão da Nayana. Antes de qualquer coisa, sou natural de Boa Esperança, né? E atualmente eu vivo em São Paulo, sou neurocirurgião, atendo aqui ainda 2 vezes por mês, né, no nosso município, mantenho meus pacientes de longa data, mas o meu principal campo de atuação é a neurocirurgia, é em São Paulo, né? Eu me formei em Teresópolis, Faculdade de Medicina, depois eu passei por algumas pós-graduações de neurologia, neurointensivismo no Sírio-Libanês e concluí neurocirurgia em Bragança Paulista. Agora eu já vivo em São Paulo, aí é meu principal campo de atuação. É com neurocirurgia, principalmente voltado ao tratamento intervencionista da dor, né? E a neuromodulação, com cirurgias como o chip cerebral para Parkinson e algumas outras doenças. Que bom! Olha só, Boa Esperança, né, nós temos o Dr. Messias, né, e ele vai participar de um projeto importante, até muito polêmico, que é a questão do medicamento canabidiol, que é um medicamento à base da maconha, né? Para cuidar o quê? Vamos falar um pouquinho desse medicamento, que é uma polêmica, né, doutor? É bastante, na realidade, falta bastante entendimento da população em relação, né, às aplicações e fazer essa distinção já tem muito tempo que é empregado ao tratamento com... Existe então já esse medicamento aqui? Há muitos anos o canabidiol ele já faz parte, né, do caso do rol de tratamentos que a gente tem para algumas doenças, como por exemplo a epilepsia. Inclusive é uma medicação muito importante. O canabidiol, que a gente tem os principais derivados dele, o THC, né, e o CBD, que são as principais substâncias que a gente utiliza no tratamento de algumas enfermidades. Né? Mas ele já é bastante usado e utilizado em outros países. A gente tem como, por exemplo, Israel, que é bastante avançado já em pesquisas com canabidiol, né? E outros países como Estados Unidos e até Europa. É que existe um grande preconceito e uma falta de conhecimento a respeito, né, do uso dos fitocannabinoides na prática médica aqui no país. Tem gente que pensa que liberando, né, que colocando esse medicamento através do SUS para que possa pessoas que têm menos poder aquisitivo fazer o tratamento e ficar curado, né? Se não curado, mas pelo menos estabilizado, né, com relação ao problema de saúde. As pessoas têm sempre aquele preconceito. Tá liberando a droga. E não é isso, né, doutor? Não é isso. A gente está falando de substâncias que elas são específicas. São substâncias que elas são encontradas na planta, tá? Mas elas são isoladas. Veja bem, a gente tem que conseguir fazer essa distinção porque nada tem a ver com o uso, né, do cannabis a fins recreativos. Né? Eu não gosto de usar o termo realmente, né? É um termo pejorativo que utilizam como maconheiro, por exemplo. Isso dificulta bastante para a gente no processo de inserção da medicação, que pode ajudar muitas pessoas. Aqui eu vou até usar um termo que eu gosto muito, né, de um professor, um colega de trabalho, que é o Dr. Pedro Pierro, que é uma grande referência que a gente tem no país em relação ao uso dos fitocannabinoides, né? Ele utiliza o termo ervo afetivo. Eu acho que fica menos pejorativo. Fica menos pejorativo. Mas as pessoas associam muito a questão da utilização, né, do cannabis, né, de fins recreativos com o uso do cannabis a fins medicamentosos. E não tem nada a ver. Como eu te disse, você separa principalmente os princípios ativos que vão ser utilizados, que vão agir no organismo no tratamento de diversas doenças. Hoje ele é empregado para uma lista de doenças, de repente não seja uma medicação específica para uma coisa, mas que pode ser utilizada e ajudar em muitas doenças mesmo. A pessoa que tem poder aquisitivo, ela já usa o medicamento. É isso? Exato. E é caro. É caro. Então, o que esse projeto, Dr. Messias, vai trazer aí de bom? Já é assim para fazer o que a gente está fazendo agora, explicar para que as pessoas possam entender?
Primeiro a gente tem que saber o quão é uma coisa positiva e o quão pode ser utilizado e ajudar dentro das questões de doenças que, inclusive, o SUS tende a cada vez mais estar se aproximando. Algumas prefeituras, por exemplo, né, já estão abraçando o projeto. Existem projetos em algumas cidades, como, por exemplo, em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Eles têm um projeto muito importante, muito interessante. E é uma tendência, sim, de ser uma medicação a ser incorporada dentro do Sistema Único de Saúde. Né? E a finalidade, hoje, quais são as principais indicações que a gente utiliza? Principalmente para o paciente que tem quadros de epilepsia, né? Crises convulsivas, que são refratárias, ou seja, não é aquele quadro que você inicia, o paciente tem crise convulsiva, eu vou iniciar com... Não, você não vai iniciar com canabidiol. Quando a falha no tratamento utilizou as medicações clássicas, as medicações que são do dia a dia, de primeira escolha, essas medicações não foram eficazes, aí a gente utiliza, né, o canabidiol como uma alternativa e de muito sucesso para alguns quadros de... Então existem alguns tratamentos sem ela, então ela só entraria no caso se fosse preciso, né? Exatamente. Isso também vale para o tratamento da dor crônica, né? O Brasil tem um número considerável de pacientes que estão, por exemplo, afastados, né, gerando um custo grande para o Estado. E esses pacientes eles são afastados muitas vezes por quadros de dores crônicas. Então a gente consegue não só melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, como devolver esse profissional para a sociedade, ele se sentir útil, diminui os custos em relação ao Estado, né? Então, fica encostado, né? Parado. Uma dúvida que eu tenho. A pessoa, né? Essa pessoa com esse problema, com essa doença, ela usando esse medicamento, ela corre o risco de viciar? Olha, talvez seja um dos principais pontos para abordar aqui, porque nos Estados Unidos a gente tem uma epidemia de pessoas que são viciadas, né, dependentes de substâncias que são os derivados opioides. Então, nos Estados Unidos existem até séries, né, que mostram, que documentam isso, quanto os Estados Unidos gasta por ano, né, em relação a pacientes dependentes. E eles incentivaram muito a utilização do canabidiol. Incentivam, uma vez que é uma droga que a chance de dependência química é muito menor do que a maioria dos analgésicos que a gente tem hoje disponíveis no mundo. Que bom. Bom, é uma dúvida que eu tinha e já me tirou a dúvida. Me fala agora, né, desse projeto, quando que ele vai ser lançado, para as pessoas ficarem acompanhando. A gente vai... doutor, a gente quando o senhor tiver já tudo prontinho, manda para a gente, que a gente vai divulgar para as pessoas assistirem e acompanharem todo esse processo aí, né, desse medicamento que, pelo que eu já estudei, pelo que eu vi, né, é um medicamento que vai ajudar bastante, não só as pessoas que têm o problema de doença, que têm esse problema de saúde, mas também como o próprio Estado gastar menos com pessoas encostadas, sendo que tem condições dele melhorar. Exato. É um projeto bastante interessante, né? É o primeiro documentário que vai ser feito, né, na América Latina, né, sobre canabidiol. Isso é um documentário que vai ser, no caso, passado no Globoplay, né? O documentário ele reuniu vários médicos de diferentes regiões do país e também pacientes, médicos que já prescrevem, no caso, canabidiol há algum tempo. E ele vai tentar exatamente desmistificar e mostrar os pontos, os benefícios, né, do uso dos fitocannabinoides, né, dos derivados da cannabis, no tratamento de diversas doenças. Pode ser útil, por exemplo, para pacientes que têm quadro de doença de Alzheimer, doença de Parkinson, epilepsia, dor crônica, alguns distúrbios psiquiátricos. Mas veja bem, eu disse que ele pode ser útil. Eu não estou falando aqui que é o tratamento, a gente tem que ter um cuidado muito grande. É o último degrau. É um degrau a mais. Em alguns casos, corretíssimo, em alguns casos, o último degrau, né? Mas na maioria deles é um degrau a mais. É uma associação que pode beneficiar. Tem que ter esse cuidado, porque, como tem sido amplamente divulgado, muitas vezes gera nas famílias expectativas, né, de cura de doença, o que é irreal. Então, isso gera expectativa, muitas vezes as famílias fazem aportes, têm gastos elevados e gera uma frustração. Por quê? Porque basicamente não é a cura de nada. Tá? Basicamente é uma alternativa de tratamento em associação. Tem que saber separar bem
gente tem que saber dessa temperança em relação às expectativas. Muito bem, está aqui, nós recebemos aqui no nosso programa Dr. Messias. Mais algum detalhe que você queira colocar aí para os nossos seguidores aqui da TV Boa Esperança? É importante que estejam sempre pesquisando, tem muita coisa nova. A gente consegue hoje com a internet ter acesso a diversos canais, seja no YouTube, seja no Instagram, e ler. É o mais importante, é buscar a informação correta, mas é um caminho que já é realidade no nosso país e que tende a ajudar muitas pessoas. Queria também estar agradecendo aqui a participação, o convite. O prazer é todo nosso. Receber um esperancense trabalhando, né? Ainda vem 2 vezes ainda por mês em Boa Esperança, mas agora trabalhando em São Paulo e podendo participar desse projeto importante para a saúde, principalmente, né, a saúde das pessoas menos favorecidas, né? Obrigado, Silvano. Obrigado, viu? Abração, feliz 2024 para você e toda a sua família. Para você também. Beleza. A gente volta já aqui no nosso programa, não saia daí, eu estou voltando, é rapidinho.